Você tem relógio aí? Tem, sim. Agora, Kátia, hoje o Everton descobriu o relógio lá em casa. Aí eu falei que não, passa a mão na frente, porque não leu, né, as instruções. Meu boa tarde, então, para todos. Hoje nós temos aqui a inconcretude dentro da autopriorologia, das prioridades, que é a qualidade do imaterial, o insubstancial, o abstrato, o imaginário, o irreal. Agora, o fato de ser mais inteligente é viver alerta quanto às inconcretudes. As inconcretudes como sendo sempre capaz de piorar a evolução lúcida da consciência. A infância como sendo a pior fase nebulosa da vida humana animal. A consciência em qualquer dimensão evolutiva como sendo a concreta para si mesma, quando se manifesta com o veículo adequado. O ato de falar sim, sim e não, não. A explicitação das realidades. E agora aí vem uma série de nuances, reflexos, tá? A tenuidade concretíssima, a concretude do abstrato, a concretude da autoexperiência, a concretude da Max Proex. Agora, nós apresentamos aí 20 sessões no detalhismo, e falando depois na taxologia sobre 32 categorias de inconcretudes ou realidades com aproximações simples, encaradas pela consciência lúcida no caminho evolutivo. Então começa abstração, arte, artificialidade, disfuncionalidade e por aí vai. Agora, no fim nós falamos, as inconcretudes surgem naturalmente na vida consciencial, independentemente da vontade da consciência, capaz de interpretá-las de modo correto e adequado ante o contexto evolutivo. Você sabe conviver sadiamente com as inconcretudes na vida humana? Já cometeu alguma gafe evolutiva com as inconcretudes? Agora, se você quiser aumentar aí os máximos, pode ser no trinômio e no antagonismo. No antagonismo só falta mais um. Agora, eu quero dizer que esse é o verbete 1043, tem 4 páginas, 47 logias, e eu coloquei 9 máximos. Se você colocou 8, o meu 9 é na fatologia. Tá certo? Tá certo aí meus dados com os seus? Ainda não fiz. Agora, nós temos aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, por incrível que pareça, essa inconcretude já estava aí há muito tempo para ser falada, não estava? Está no listagem, né? Mas vocês pegaram isso, talvez, da conversa de ontem aqui, o debate de ontem. Porque aqui, ó, esse caso aqui, ó, as inconcretudes como sendo sempre capaz de piorar a evolução lúcida da consciência. E o fato de eu ser mais inteligente viver alerta contra as inconcretudes. Esse é o processo que eu estava dizendo da autopensalização ontem. Entendendo? Isso aqui tem relação com o processo. Eu coloquei esse aqui para preparar ambiente. Tem vários desses para preparar ambiente para a gente chegar numa discussão da autopensalização. Eu agora vou redigir a autopensalização para oportunamente trazer aqui também. Agora, hoje nós temos aqui já algumas perguntas, eu vou procurar responder para não acumular. Uma coisinha então, só, Valdo. Ele é homeostático, né? O quê? Esse aqui? Ele é. A impressão que era... Sei, mas o problema todo é homeostático. O que eu quero é que a pessoa entenda o que é inconcretude, para ela sentir isso mais palpável, né? Vê se me entende o paradoxo. Agora aqui. Com sim problema, síndromologia, a síndrome da hipomnésia, a síndrome da dispersão consciencial. Seria possível discorrer sobre a relação dessa síndrome e a consim problema? A consim problema, ao reciclar, tende a diminuir a manifestação dessas síndromes? A primeira coisa é o seguinte, a síndrome da hipomnésia e a síndrome da dispersão consciencial, muito embora aqui
Nós não estamos falando de dispersão consciencial nesse verbete hoje, não. Isso vem de trás, tá certo? É um processo de descontinuidade. Há uma descontinuidade física, às vezes uma descontinuidade autopensênica e uma descontinuidade em vista disso, de cognição, de conhecimento, de entendimento das coisas. Então, a inconcretude, no caso, ela tem relação. Por quê? Nós temos que ter uma concretude intraconsciencial para dar valor para continuidades concretas das coisas aqui. Se uma pessoa não der valor para isso, ela não vai se incomodar com método, disciplina, organização, ter uma orientação adequada e equilibrada para a vida. Isso não interessa. Agora, então veja, a consciência problema ao reciclar, ela tende a diminuir a manifestação dessa assassino. A tendência é a seguinte: todo mundo recicla, tende a diminuir todas as manifestações sindrômicas. Por quê? É um processo da patologia. A reciclagem é para combater a patologia. Então, a tendência da reciclagem realmente é acabar com síndromes, transtornos, distúrbios, doença. O processo do reciclar é para isso. Agora a outra. Gostaria de saber se existe assediador de um assediador qualquer, possibilitando assim uma cadeia de assédio entre cada um deles, tal qual um efeito dominó. Não, essas coisas todas existem. Você ainda está por fora aqui dos nossos conceitos. Eu vivo dizendo que essa cadeia, não só a patológica, como a sadia, equilibrada, ela existe sempre dentro das consciências. Agora, no desequilíbrio, ou seja, na parapatologia, eu falo muito do satélite de assediador. E falo também naquele que dirige, que é o líder, que eu chamo de mega assediador. Isso a gente fala há quantas dezenas de anos aqui. É que você não está habituado aos nossos conceitos aqui. Então o problema todo é esse. Agora, se você quiser ler alguma coisa, é só ler nos meus livros, que a gente explicita isso lá com muito mais detalhe. Outra coisa, poderia falar um pouco sobre a situação de duas consciências que vêm em uma caminhada. E uma delas não aguenta e resolve ir para outro caminho. Logo, essa consciência entra em sofrimento. A outra, que tem certeza do processo multiexistencial e antes respeitava a vontade do outro, sem parar, entra em confusão. O senhor falou algo parecido com isso, que poderia a pessoa sentir o desespero do outro por assimilação, e que isso é muito sério. Como sair dessa situação sem deixar novamente o rastro do abandono? A primeira coisa é o seguinte: num caso igual esse, o que acontece mais é que a pessoa que entrou no desvio, aquela que está dentro do outro processo, que ela perdeu alguma coisa, a perdologia, ela está no desviacionismo, ela quase sempre tem assédio. Devido ao alto assédio dela, ela arranja heteroassédio. Essa pessoa que se separou e que depois fica com peninha, fica com compaixão, que aumenta as coisas, quase sempre ela entra nisso devido aos assédios, o assédio, os assediadores da outra pessoa, que influi sobre ela. Então a primeira coisa é o seguinte: é ver isso com mais realismo e também usando aquilo que na cardiologia eles falam, que tem uma medula de metal. Você vê se vocês me entendem. Medula de metal. A medula é a parte neurológica que sustenta o processo do corpo e tudo que a consciência tem. Então a medula de metal é pior que um coração de aço. É pior que um coração de ferro. Você está entendendo como é que é? Nesse caso, ela tem que ser assim para ajudar a outra. Porque senão ela vai fazer aquele caso que eu já contei, que eu vi no Rio, que aquilo era um confrangimento enorme que dava na gente. O homem vai lá, está acostumado a atender todo tipo de criança. Mas o estado da criança é tão difícil, devido ao processo da queimadura generalizada, que a gente tinha que fazer uma série de cirurgias em seguida, que ele então
Ele que tinha que socorrer a criança, praticamente começou a chorar no ombro da criança. Então acabou a medicina dele, acabou a condição de médico dele, acabou tudo. No caso aí, essa pessoa tem que ver que a outra que se separou, que está lá no outro caminho, que ela não pode estar chorando, porque senão ela não vai ajudar ninguém, só vai piorar. Então ela vai fazer uma rede de pessoas doentes. Através de um doente está pegando em tudo. Isso aí, até um certo ponto, é um processo histérico, pitiático e de contágio patológico. Na psicologia, qual é a relação entre o ciclo vital, sono-vigília e a inconcretude? O problema todo é o seguinte: quando a pessoa ela perde o sono, ou se ela mesma ela vai sonhar, mas ela entra num pesadelo, isso chama-se onirismo. Então, em vez de sono, ela tem um sonho. Esse sonho é inconcretude. O sono, às vezes, não é tão inconcreto, ele é mais concreto, ele é mais palpável. Agora, seria porque o sono, quando adequado às necessidades da consciência, possibilita maior contato com as inconcretudes? Até um certo ponto isso funciona, mas o problema maior mesmo é devido à condição onírica. O onirismo é um processo mais fantasioso, é um processo mais da imagística, ou seja, da imaginação. Então, isso aí cria problema, sem dúvida, e tem relação com o processo da concretude e da inconcretude. Como funciona a concretude e inconcretude de um evoluciólogo? Olha, o evoluciólogo, ele já está sabendo tudo o que precisa. A inconcretude dele está assentada dentro de uma autopenserização muito avançada, evoluída, desenvolvida. E ele, então, não sofre mais os choques, os impactos e os conflitos próprios do processo de matéria, dessa situação toda. Ele está muito mais, porque um evoluciólogo, ele já está acima da semiconsciência, ele está acima do teleguiado autocrítico. Então, a condição dele, ele está caminhando já a ver, assim, à vista, um próximo passo, ele já vê a serenologia. Então, é um nível que a gente nem entende direito atualmente. Agora, como evidenciar o processo de superação das fantasias sexuais em termos práticos? Quais os aspectos diferenciam uma fantasia sexual causadora de evocação espúria e assediadora do processo saudável e dinamizadora da criatividade sexual? Se a partir do desperto ocorre uma citada independência da sexualidade, pragmaticamente, quais as medidas e a postura a ser adotada a partir de agora para chegar a essa condição de independência avançada, sem cair na sublimação vegetal, no auto-engano fantasioso ou na autorrepressão, condições essas todas geradoras de carência e predisposição ao assédio? Olha, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: quanto mais você se libertar da matéria, melhor. Uma das primeiras recomendações que a gente faz num caso desse é a pessoa trabalhar com o parapsiquismo dela. Então, ela trabalhar com o estado vibracional, o arco voltaico, o acoplamentário, por exemplo, os laboratórios conscienciológicos, ver como é que ela faz, para ela ampliar a paraperceptibilidade dela, principalmente a sinalética, energética e parapsíquica. Agora, isso aí vai levá-la, possivelmente, à prática, por exemplo, da TENEPS, a um processo, por exemplo, de fazer projeção consciente, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira coisa que ela tem que ver é ela dominar a progressão do relax muscular progressivo. Ela vai ter que dominar isso aí para poder esquecer a matéria, por exemplo, ela sair do corpo com lucidez. Quanto mais esquecer o processo do carbono, da molécula, do elétron, melhor para a consciência se despojar e se liberar do ponto de vista extrafísico. Na questão da projetabilidade lúcida, isso fica patente, claro, óbvio. Não tem jeito da pessoa fugir. De modo que, para a pessoa começar a se liberar dos processos físicos, ela começa pensando, por exemplo, no elétrico, ela acaba chegando no sexo. Porque o sexo é o processo físico, a consciência não tem sexo. Então, todo mundo que se
se libertar um pouco mais do processo material, caminha mais para a consciencialidade. E essa consciencialidade, ela se expande, vai ter mais lucidez, vai ter autoconsciencialidade maior. Agora, outro, qual seria um exemplo de alguma inconcretude dentro do processo seriexológico? É aquela pessoa que vive no mundo da lua. Ela está sempre na inconcretude, porque as coisas até são de qualquer maneira, às vezes ela é até anômica, ela é alienada, ela não põe os dois pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Ela está só no delírio. Então, é uma vida delirante como uma pessoa delirante. Ela está fora da realidade. E essa irrealidade faz com que a pessoa entre numa inconcretude, no caso patológico. Agora, o que a gente quer dizer é o seguinte, que não tem jeito de uma consciência evoluir sem inconcretude, porque ela mesma é uma inconcretude. A consciência já é isso. Então, a partir disso, as coisas são muito sérias. E é isso que eu estava falando ontem, e que nós vamos caminhar para a gente estudar, que é a autopersonalização, que é isso. Dentro, por exemplo, agora voltando aqui à nossa conversa de ontem, eu vou acrescentar mais um pedaço daquilo que a gente falou. Isso depois eu vou trazer um verbete explicando. Dentro da filosofia, por exemplo, inclusive a filosofia platônica, que é derivada do processo socrático, havia o processo do inteligível e do sensível. O inteligível era aquilo que se dizia, por exemplo, Platão, do processo para a gente entender uma situação devido ao processo da inteligência. Essa inteligência é isso que eu chamo aqui do processo da consciência. E o sensível é aquilo que é o plasmável, é o concreto. Então, no caso, é o sensório, é aquilo que é das sensações do próprio corpo. Agora, o que se passa? Existe aí um processo que nós chamamos do disjuntivo, ou da disjuntivologia, que é o problema, por isso que eu falei aqui tanto para vocês sobre antagonismo. Trouxe todos os tipos, porque o antagonismo é que é o processo do oposto. Então, por exemplo, na questão do Platão, uma das coisas que ele mais estudou era o uno e o múltiplo, que é o processo seu aí dentro da sua matemática. Então, a gente vai começar a entender. A conscienciologia, por exemplo, ela é baseada no processo do paradigma consciencial. É a própria consciência que estuda ela mesma. Acabou, você já mandou Platão com a banana, com esse negócio todo, para muito longe dali. Porque o inteligível, ele já dominou o processo do sensível. Você está entendendo ou não? Isso, o povo já escreveu, tem livros e livros. Se vocês pegarem sobre inteligível e sensível, tem uma biblioteca sobre o assunto. Às vezes você pega 300 páginas de um livro, está só falando inteligível e sensível. Agora veja, tudo isso fica secundário e é descartado pelo processo da conscienciologia quando nós falamos para vocês, olha, a consciência é a inconcretude. Agora, o problema é que a consciência lúcida, ela alcança uma lucidez, uma autoconsciencialidade sobre a sua própria inconcretude. Então, o problema sensível, a parte da pessoa que quer ver a matéria, o concreto, o palpável, tudo isso fica secundário. Agora, veja, o sexo é apenas um elemento, é uma vertente, um viés, aí dentro desse mundo. Então, desaparece tudo. Agora, é isso que eu quero mostrar para vocês sobre a autopensionização. Para as pessoas viverem com essa autopensionidade teática, na teoria e na prática. Agora, lembrando que na teoria é fácil você pensar na consciência inconcreta, tá certo? Agora, na prática já fica mais difícil. Por isso que tem que ter a conscienciologia. Platão não entendia disso. Ele não chegou lá. Nem o Sócrates, você está entendendo? Nem os sofistas. Nem o Aristóteles, que era discípulo do Platão. Nada disso. Então, nós temos que começar a entender essa condição para a gente poder entender a autopensionização. Aí agora vocês vão entender aquilo que eu estava falando, por exemplo. O problema da sexualidade fica secundário, a parapedofilia não tem razão de ser, tudo isso perde a razão de ser para a pessoa
caracterizar o megafoco do principal, prioritário, evolutivo, cosmoético, amplo. Tudo muda. Eu não sei se você está entendendo a continuação do assunto, que aqui coincidiu com o mesmo assunto de ontem. Foi você escolher isso pela eleição. Você quer falar? Fala. Em cima, continuando esse assunto aí, eu lembrei da hipótese do corpo objetivo, que na definição é assim, é um corpo real, porém não concreto. Agora você veja, eu escrevi o livro todo para comprovar isso aí, só isso. Aí o que acontece? Aí eu fui olhar na definição, e a definição coloca a inconcretude, a última é o irreal. E aí eu não gostei desse irreal aqui, eu acho que é real, que pode ser real. E aí eu queria sugerir o senhor tirar esse real daqui. Por que você colocou esse real? Não, mas agora é o real até um certo ponto, né? O real. Mas é real. É real. É real e é irreal. Mas é real dentro do nosso paradigma. Pois é. Mas agora o problema todo é o seguinte, de modo geral, o povo só vai entender em concretude se nós falarmos que é um processo irreal. Até um certo ponto, porque a pessoa está pensando, ela está cogitando. Para o povo, a abstração é uma irrealidade. Isso é o termo que eles usam. Pois é, porque agora veja, mim não o caso nosso aqui, o nosso aqui é o homeostático. Você sabe que eu trabalhei a vida inteira com coisinhas que ninguém via e eu via, né? Pois é, não, mas eu também. Mim, tudo é o que eu estou olhando, não estou real. metendo pau aqui no Platão e no Sócrates. Agora, o que se passa? Aqui é irreal. É irrealidade, sim. A inconcretude é irrealidade. É antimatéria. Antimatéria, eu concordo. Então, eu concordo com mas imaterial, é a antimaterialidade. Insubstancial, abstrato. É a antimaterialidade, é irrealidade. Agora veja. Agora, por exemplo, eu digo para você, aqui ó, não está escrito, mas ali ó, eu ponho assim, a para-realidade. Se eu colocar, está errado. Então quando você fala irreal... Você está começando a entender agora? Porque você está falando, está dividindo em real e para real. Eu tenho que arranjar alguma coisa com essas palavras, porque senão confundo tudo. Agora eu tenho que falar primeiro aquilo que o povo entende. Eu tenho que partir primeiro da consciência vulgar. É o homem da rua, é a Robex, é a massa humana impensante. Senão nós estamos perdidos. Agora ainda tem mais uma pergunta aqui. Quando e como é o limite de uma inconcretude em relação a algum trabalho e a homem super? Olha, aí precisa da gente ver o caso em particular e examinar, né? Cada um para ver o que é. Para ver o limite, ver o processo da fronteira, até onde que vai aquilo. Isso é que é sério. Agora, ó, fala em concretude, eu trouxe para vocês hoje aqui um artigo de segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2008. É exatamente uma semana aí atrás, tá certo? O jornal é o Gazeta do Povo, que é o principal do Paraná, lá de Curitiba, tá certo? A página é a 9. Agora, a seção é Vida e Cidadania. A seção específica lá dentro da coluna é Comportamento. Agora eu vou ler para vocês. Carioca leva fama, mas curitibano é o rei do 171, que é estelionato. Curitiba registra 391,45 casos por 100 mil habitantes, contra 218,57 no Rio de Janeiro. Agora, ainda tem, pior do que o Rio, Goiânia, que tem 376,49, e Florianópolis, que tem 261. O Rio de Janeiro hoje é a quarta cidade de estelionato. O Carioca melhorou demais. Agora, ó, isso é a realidade que está aqui. Agora, só para chatear, eu queria lembrar, os carioca que saíram de lá e foram para essa cidade menor, eu já expliquei isso aqui, faz uns 15, sei lá quantos anos que eu venho falar nisso, e aqui faz uns 5 anos, teve uma tarde que a gente discutiu isso aqui. Que os cariocas começaram a sair, por exemplo, aqueles grupos armados que assaltavam a Barra, eles começaram a assaltar Porto Alegre, algum lugar assim. Porto Alegre começou a ter que se separar, porque o governo paralelo já estava repartindo a cidade em bairros deles, do jeito que é o Rio.
Então, isso tudo é gente que saiu, porque estão deixando as grandes capitais para ir para aquelas que têm mais, como é que chama essas pessoas? A vítima do estelionato. Tem vários nomes, mas o nome que o carioca chama é o panaca. Então, por exemplo, Curitiba tem mais panaca, Goiânia tem mais panaca, Florianópolis tem mais panaca do que o Rio. Porque o Rio, o povo está mais vivo já há muito tempo, depois de tanto estelionatário, eles melhoraram. Agora, gente, o negócio aqui é impressionante. O que eles falam? Então, vocês sabem que o verdadeiro rei do 171. O que é o 171? É o artigo do Código Penal que enquadra aquele que tenta obter para si ou para outra uma vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Se quiser, é só examinar, porque eu e a Adriana, cadê a Adriana? Ela não está por aí? A Adriana, nós estudamos demais os golpes. Aquele monte de golpe que a gente fez lá, uma listagem deles. E aquilo era só para começar. O golpe é que é o estelionato. Então, lá tem uma listagem disso, tem nos meus livros. Uma listagem enorme do estelionato. Hein? Pois é, reorganizados. Agora, o problema todo é esse. Agora, aqui no jornal pergunta o seguinte: você já caiu em algum golpe ou conhece uma vítima de estelionato? Tem um monte de gente que acontece por aí, essas coisas mesmo. Agora, eu só queria falar então para vocês que Curitiba já era. Você lembra que eu falei que Curitiba piorou tudo? Olha aí, é mais um. Eles mesmo, agora veja, isso aqui são os curitiboca que estão falando. É curitiboca falando de curitiboca. A fama é de modo que, você me perdoa, Curitiba, você está representando aí a cidade hoje, tá certo? A fama é o contrário. Valdo, minha pergunta em relação à aula de ontem. Você falou assim: quando você dá valor à sua pensionização, não importa mais se você é consciente ou é consciente. Eu queria que você aprofundasse mais essa ideia. Como é que a gente liga a dar valor a essa pensionização? O que interessa tudo aí é aquilo que sai de você. Qual é a sua manifestação pensênica? A manifestação pensênica pode ser um pensamento, uma emoção e uma atitude, ou a energia dentro de um ato. Então, o seu ato, ele pode ser não só de consciência, mas também ele pode ser de consciência. Então, veja, a pensionização, ela se torna secundária. O que interessa é a qualificação do modo de você pensionizar. Qual é a sua autopensionidade? É aí que interessa. Então, isso de você estar numa dimensão ou noutra, não interessa mais. Agora, veja, ou desperto começa a pensar assim, a semiconsciente já passa para o processo multidimensional. O teleguiado já se entrosa, se encaixa dentro de um trabalho do maxi-mecanismo assistencial. O evoluciólogo já vê isso já visando a serenologia. Todos eles já estão querendo dar um tchau para a gente, que é sair desse processo da seriex, dessa dimensão humana. Mas o primeiro passo prático para a gente começar a ter esse valor é na você dar valor para a sua autopensenidade. Mas como? Que a maioria não dá. Mas como é que a pessoa faz isso? É equilibrar. Então, uma das primeiras coisas que tem é a fantasia sexual. Quer dizer, que a fantasia sexual é que faz a pessoa fazer o devaneio. O devaneio, por exemplo, é uma perda de tudo. Perda de pensene. Então, é perda de ideia, perda de emoção, perda de energia, perda de tempo, perda de ato, de ação. Tudo é isso. Um devaneio inútil. Está entendendo? Então, com isso, é aquilo que eu falo. Você tem que criar hábitos sadios com rotinas úteis. A partir de quê? Da pensenidade. Do modo de pensenizar. Então, por exemplo, uma pessoa está aí. Ela está doente. Está lá de cama. Ela está trabalhando. Ninguém para de fazer alguma coisa. Uma pessoa está em coma. A consciência dela está funcionando. Que a consciência não para. A dinâmica consciencial, ela é imatável, imorrível, ela não para. Ela é contínua, ela é ininterrupta. Então, como é que fica? Mas, Valdo, por exemplo, você falou que tem pessoas que estão manifestando neste corpo, nesta vida, já estão manifestando o que elas já faziam. Você colocou o exemplo da Marina, do Loche e da Malu. A Malu no ato, o Loche na política.
Então, por exemplo, eu estava pensando em você seria, a sua manifestação hoje, no seu corpo, seria a minha manifestação é didática. Didática, Observa intelectual. que eu rodo, eu estou sendo dentro da pedagogia. Então, mas para você dá muito valor à sua pensionização, porque você já tem nesse corpo uma intelectualidade muito forte. Mas em algum ponto de suas vidas passadas, você começou a dar valor a alguma coisa? Não, em algum ponto eu era cachorro, no outro ponto eu era gato, no outro ponto eu era leão. Esquece isso. Mas... O meu problema é hoje. Qual é o meu nível de autopensionização? Qual é o meu nível de autoconsciencialidade aqui e agora? Então, uma pessoa, por exemplo, ansiosa, hiperativa, que devaneia muito, óbvio que a sua pensionização está num nível muito baixo ainda. Não, ela não está. Se ela já descobriu que ela já tem isso, ela já está num caminho de reciclagem. Ela já pode melhorar. Já está ótima. Outra coisa, nós não somos mais gato e cachorro. Muito embora tem muita gente que reage igual gato e cachorro. Uma chantagem emocional é típica gatinho. De gatinho. Mas, é de cachorro. Por exemplo, a gente aprendeu a fazer essas chantagens com esses bichos. Quer dizer, quando a gente era esses bichos. Você também falou de que todo o canto da tua casa era um canto para trabalhar a mental somática. Sim. E isso aí não é só bem mental somática, a gente pode acrescentar outras coisas. É trabalhar a pensionização. Então. Tudo meu, eu trabalho a pensionização. Por que eu gosto das coisas arrumadas? Para a pensionização fluir melhor, com equilíbrio. Então, senão não dá. Dentro de uma bagunça, abre uma gaveta que você misturou tudo lá dentro. O junk place. Junk place do inglês. Você entende o que é isso? Junk place. O quarto da bagunça. Você não vai pensionizar direito. Pelo contrário, você pensa numa coisa aqui, você vê outra ali, você vê outra lá. Daí a pouco está aquela confusão, você está no lixo. Isso é o lixão da Baixada Fluminense. Mas esse fazer da casa da gente uma máquina de trabalhar pensionidade... Mas todos nós somos máquina. Escuta, seu corpo é uma máquina, sua casa é uma máquina, o seu processo para si, com o tempo, tem que ser uma máquina. A sua assistencialidade ou interassistencialidade é uma máquina. Tudo é máquina. Se você for olhar o processo pelo lado da máquina, tudo... E outra coisa, as máquinas são mecânicas, elétricas, eletrônicas. Hoje eles já estão caminhando para o microchip, o microchip e etc. tal, da biônica. Então a sua consciência já vai chegar então num processo biônico maior. Tudo máquina. Se você for falar em máquina, tudo é máquina. Não, mas o que eu queria falar fazer da tua casa esses cantos mais mentais somáticos ajudaria a entrar nesse processo de pensionização mais positiva. Seria uma técnica. Não é só ajudaria, é uma extensão do que eu penso. Ah, mas então Escuta, não, eu vou falar uma coisa que você vai entender bem claro. Eu vou te dar um gancho para isso. Olha aqui. Uma pessoa, pensa bem, que ela é bagunçada, ela é indisciplinada. Tudo dela é desprogramado. Tudo dela não tem método. Ela, enfim, é um caos. É a casa da sogra. O outro nome é a casa de Orates. Você está entendendo? A bagunça. Onde é que você mora? Eu moro na Bagunçolândia. É aquela pessoa que vai olhar uma coisa, então tira da gaveta e joga para trás, assim. Depois faz aqueles montes de roupa, de coisa, de objeto. Então é essa. Agora eu te pergunto. Essa pessoa que tem tudo desorganizado fora... Dentro da cabeça dela, ela é organizada? Não. Então acabou. Você agora vai começar a entender. Se uma pessoa organizada aqui dentro, ela vai se organizar lá fora. Se ela se organizar aqui fora, isso aí já vai exigir que ela seja organizada lá dentro. Uma coisa reflete na outra. Há uma reciprocidade de influência muito forte. Mas como você explica, então, por exemplo, uma pessoa organizada externamente, com todas as suas coisas muito organizadas... Ela está na fase de transição. Mas dentro dela, não. Fala antes de você acabar. Ela está na fase de transição. Agora, eu te pergunto, você que conhece ela está com 51% da organização ou 51% da desorganização? Da organização. Então, você já está bom, já está com 1% a seu favor. Tem testemunha. Então você já melhorou. Você está entendendo o que eu estava falando? Então o problema que eu quero que você entenda é isso. Quanto mais você organizar sua pensanidade, mais a sua vida vai ficar
organizado. O que é que eu falo sobre a retilinearidade da pensionização? É isso. Quanto tempo eu venho aqui insistindo com vocês sobre isso? Então a pessoa, ela vai falar alguma coisa para mim. Ela tem que falar tudo já direto. Quando ela dá muito circulóquio, é aquilo que eu chamo, vai a Buenos Aires via Paris, então essa mostra que aquilo ali, os conceitos, a situação, tudo ainda está caótico. A coisa ainda não está assentada. Ainda precisa ainda de abaixar a poeira. Então, com isso, nós vamos começar a entender o problema da inconcretude e o problema da concretude dentro do processo da consciência, do que ela pensa, do que ela pensioniza, tudo fica mais claro. Né? Agora, aqui outra pergunta. Embora tenha facilidade, seja serena em análise e resolução de heteroproblemas, tem um complexo de ansiedade que dificulta a resolução dos meus. Eu te conheço, eu sei que é. Percebi que essa ansiedade está relacionada à autoimagem e situações de exposição e criticidade. Já pratico a técnica da banana para todos, mas o processo de ansiedade antecede ou sucede. Quer dizer, ele vem antes ou vem depois, tem isso mesmo. O professor poderia me dar um conselho para ajudar na minha recim? Olha, a primeira coisa, seja ridículo e admita seus erros. Antes de mais nada, coloque-se como uma pessoa que tem erro. Eu admito meus erros. Tudo que é que eu tenho. Eu não sou perfeito. A perfectibilidade não existe. Então, a primeira coisa que eu acho que você devia pensar é o seguinte: você vive na imperfectibilidade, ou seja, na imperfecciolândia. Tudo aqui é de subnível. Não tem nada perfeito, nem definitivo, com certeza absoluta. Não há nada absoluta, com absolutismo. Então, se nós pensarmos desse jeito, você vai ver. Se você tem esse caso, pense, os outros também têm. Quando você tiver com muito problema, pense, tem muita gente que está com um problema muito pior do que o seu. Então a gente tem que entender isso aí, saber conviver com os outros. Você quer falar? Valdo, você podia estender, você tinha falado alguma coisa do abstrato, você podia dar uma estendida nisso? Aqui na definição. O abstrato aí, no caso, ele equivale ao processo da inconcretude para mim. Agora veja, essa condição da abstração é o que eu estou justamente falando. Ela pode ser patológica e ela pode ser equilibrada, sadia. O que eu desejo é passar para vocês a possibilidade, dependendo da sua vontade, da sua intenção, de só ter abstrações positivas. Então, por exemplo, uma fantasia sexual patológica que vai fazer evocação dos assediadores daquela pessoa que a pessoa está pensando na fantasia, isso aí é patológico. Então, é uma inconcretude doentia. Mas eu queria... Agora, por exemplo, se a pessoa está com a outra dentro de uma sessão sexual e ela está só pensando na outra, mas fazendo uma fantasia sexual com a outra pessoa que está junto com ela, isso não tem nada. Isso aí é até ingênuo, às vezes. Não tem nada de maldade nessa história. E nem também vai fazer assédio, nem vai fazer evocação. Mas eu queria que se estendesse do abstrato dele ser real ou irreal. Pois é, mas todo abstrato é real para mim. É real. É real. Eu também acho que é real. Pois é, mas isso é a base. Eu estou em dúvida aqui. Mas agora o irreal não, eu tenho que mostrar para os outros que a irrealidade é inconcretude. Agora, o abstrato depende de como ele é usado. Pois é, mas agora veja, o que é que eu estou falando? Aqui, ó, eu estou falando a inconcretude patológica é positivo. Então, agora, esse verbete, ele é homeostático. Dependendo de como ele é usado, ele pode ser sinônimo de irreal. Mas veja, lá, como tá o abstrato, eu acabei de dizer, o abstrato você pode ser concreto. Não, em geral, e se torna concreto. Por exemplo, a matemática é abstração concreta. Matemática. Mas agora, por exemplo, o imaginário. O imaginário você pode concretizar o processo de uma hora para outra. Por exemplo, isso que eu tô mas aqui não, a inconcretude que eu quero falar é justamente essa insubstancial. Se pôs ele como aqui real, está certo, que ele agora, pode ser real. Você quer ver outra coisa pior? Deixa eu te embolar o meio de campo. Entender o que se quis dizer aqui. Então eu vou te embolar seu meio de campo. Uma matéria
extrafísica, eu chamo que é insubstancialidade. Mas é tudo real. E é irreal. É real. Mas agora eu te pergunto, o que para você é real, o que para você é irreal? Eu sou uma consciência real ou irreal? Você é real, a consciência é real. Não. Como real? Escuta, eu, Valdo, sou a consciência real ou irreal? Para mim é real. É o meu corpo, o Valdo, é que é real para você? Não, o real é a tua consciência. Presta atenção, é o soma? Não é. Olha uma coisa, como é que o mais é? real é a consciência, a ideia, a consciência, tudo é mais real do que pois o é. corpo. Agora veja, para o materialista, o real é o corpo. É o corpo que pensa, é a matéria que pensa para o materialista. Mas o para-real não é real? Sei lá. É? Pois é, mas agora o problema é que é o irreal. Professor Valdo. Para o povo, eles só vão entender se eu colocar do jeito que está aqui. Vocês vão mas a gente é que não está entendendo, Valdo. Vocês não estão entendendo porque vocês não querem. Aqui, gente, eu vou ler para vocês. A inconcretude é a qualidade do imaterial, presta atenção, do insubstancial, do abstrato, do imaginário e do irreal. O irreal é o quimérico, o fantasioso, o imaginativo. Raciocina, eu estou certíssimo, vocês estão errados. Aqui, para vocês. De vez em quando eu ganho, né, a minha, né? Às vezes eu ganho. Valdo, no dicionário, irreal é imaginário, fantasioso. Mas então, mas o povo não entende isso aqui, esse nosso povo não entende. Parece que está faltando dicionário. Tem dicionário lá em cima, tá, gente? Não, é aqui, professor Valdo. Nesse caso, assim, então, porque o verbete ele traz tanto aspectos bem patológicos, né, lógico, por exemplo, todos, a maioria dos verbetes, só os 90%. Isso, mas olha só, tem lá os besteiróis, tem lá os besteiróis, as farsas, as fábulas. Então, por que ele é homeostático nesse caso? Por que ele não é neutro? Esse verbete. Ele não é neutro porque eu quero chamar a atenção. Mais uma vez, eu acho que é a 24ª vez que eu falo. Ele não é porque eu tenho que chamar a atenção para o positivo, o sadio, o equilibrado, o prioritário dentro da evolução. Mas na realidade, uma pessoa, quando ela escreve o verbete, ela escolhe para o lado que ela quer puxar, é isso? Ela escreve, mas depois nós agora, você está tocando um assunto que é o que eu quero resolver aqui. Como é que é? Nós só precisamos começar a pensar quem é que vai entrar na comissão de julgamento. São os juízes, os jurisconsultos dos verbetes. Eu estou com 100 lá para o povo estudar. Aquilo vai ter que fazer o levantamento dessas pessoas, devolver para cada uma delas, para que elas atualizem os verbetes, e depois a comissão examinar, acertar tudo e passar para mim. Eu vou ser o Minerva nessa história, o voto Minerva. Vou falar no fim o que é e incorporar a enciclopédia. Mas agora, nós precisamos de uma equipe. Então, a equipe de quanto? De 3, de 5, de 6? Eu não sei. Agora, eu queria que não fosse essa turma que trabalha comigo, que fosse outros, porque afinal de contas, nós temos 555 pessoas para escolher aí, né? Então, quem é que quer, quem é que é voluntário disso? Aí tem essas duas, então. Agora, quem é que quer dirigir essa comissão? Tem mais? Alguém? Agora, tem um lá dentro, lá. Eu quero tudo. Né? É o malandro? O malandro é bom. Malandro é bom. Mas olha, quem mais? Agora, professor, então... Assim, agora, vamos arranjar quantos? Vocês têm que decidir. Reúne vocês duas lá com o malandro. Tem mais alguém desse lado? E você também. Então vocês vão reunir lá. Agora, eu só peço uma coisa para vocês. Estão me ouvindo? Só peço uma coisa para vocês 4. Não briguem. Porque vai haver briga. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta. Vai haver briga. Então o que é que se passa? Vocês, a primeira coisa, agora eu vou recomendar uma coisa para vocês. Primeira coisa, façam um código de julgamento dos processos. Porque senão vocês não vão se entender, vai virar uma casa de orados, piora tudo. Agora,
entre vocês vão eleger quem é o responsável, para eu poder entrar com a minha burduna, porque senão eu não posso falar com ninguém. Mas eu só então tem que ter um representante. Antônio, você acha que eu estou sendo democrata? Eu acho que é o mais democrata possível. Tá certo? Você que é carne de pescoço também, você acha que eu estou sendo democrata? Tá? Então tá. Aí, tá vendo? Agora, era das tais aí da turma da sua, braba. Professor, então assim, em termos de metodologia, digamos, esse pessoal vai se reunir e vai analisar esses verbetes. Pode ser que a pessoa, quando escreveu o verbete, tenha sido um verbete, do ponto de vista da cosmoética, neutro. Né? Ele tanto puxa para o lado homeostático quanto patológico. Mas a pessoa eles vão julgar. E no fim eu vou julgar. Entendi. Agora, como é que eu vou julgar? A hora que eu ver, eu vou acertar o verbete todo do jeito que eu achar e vou trazer aqui. Esse verbete já vão ter as iniciais de quem fez, não sou eu. Todos eles vão ter. E outra coisa, no início da enciclopédia vai ter a microbiografia de todo mundo aí. Tá certo. Agora, eu já debutei não sei quantos, são mais ou menos uns 100. Agora, vocês decidem, faça aí um código, quando estiver pronto, vocês vêm falar comigo, eu entrego tudo que eu tenho. Olha, é um monte assim, ó, essa altura, tá certo? Agora, o que é que tem lá? Vocês têm que ter computador para ver isso, porque todos eles têm disquete e tem também já a parte impressa. Agora, vocês têm que analisar tudo. Ó, de cara, outra recomendação que eu faria é vocês pegar o verbete, para poder analisar, de uma maneira melhor. Agora, vocês é que vão determinar quando é que fica pronto, que vocês vão começar a entregar os verbetes, que aí nós vamos passar pelo menos uns 3 meses debatendo o verbete de vocês. Agora, de vez em quando pode ser que então eu trago um para chatear, No meio a gente... Você está entendendo? Porque se são mais ou menos uns 100, vão dar mais de 3 meses aqui. Entende? Lembra que eu falei que o ano que vem que nós vamos fazer isso. De modo, vocês reúnem e vê uma outra coisa. Como aqui não tem muita gente hoje, deve ter só umas 100 pessoas, seria bom saber se tem mais alguém que queira participar dessa comissão. Não é? Tá certo? A equipe. Vocês examinam. Agora, estabeleça um código de avaliação dos verbetes. Começa examinando verbete. Verbete tem aí, ó. Tem que examinar aquele verbete que tem 70 sessões, que é o mais avançado. Professor Baldo, sobre eu aqui, sobre os verbetes que estão fora desse último padrão, com essas sessões discriminadas, o que o senhor sugere? Revisar? Eu sugiro para a comissão entregar para as pessoas, para elas atualizarem. Tá, okay. É isso que eu falei aqui no início. Tá. Isso é a primeira providência. Eu acho tudo justo. Eu estou tentando ser o mais democrático possível. Eu sou o último a dar palpite nisso, você já percebeu, Porque se eu vou falar no fim, eu vou ser o último. Agora, eu vou enquadrar, por exemplo, ver alguma coisa que a pessoa não percebeu, que a comissão não percebeu, porque eu estou acostumado a fazer os verbetes. Então, eu já vou colocar tudo certinho. E outra coisa, quando vocês forem me dar o verbete, eu quero o disquete. Entende? Que ele já vai direto, para não haver erro, para não haver esse negócio de translação, tradução ou cópia. Porque senão a gente vai errar nas coisas. Eu não quero. Então o processo todo é na base de disquete. Eu vou entregar tudo no disquete com a cópia. Uma cópia escrita, impressa. Entende? Agora, vocês vão aprender demais com isso. Antônio, isso é tão sério igual a prova, ou pior. Não é verdade? Então essa turma toda, vocês vão ter muita coisa para aprender nisso aí. Agora, olha bem o que vocês fazem, porque vem aí uma caravana contra, se vocês errarem. Que todo mundo vai ver. No fim, todo mundo vai julgar. Não é só o trabalho de quem fez o verbete, mas o trabalho de vocês, o meu. Todo mundo vai ser julgado. Tá certo? E o que é bom aqui é isso, é um julgamento generalizado. Para todo mundo. Quem tem verbete para perguntar, Walter? Quem tem verbete para entregar, pode entregar, mas agora, oportunamente, quando eu passar para a comissão, já entrega para a comissão. Já não precisa passar por mim. Eu já vou receber o negócio mastigado, deglutido, tudo arrumado.
Então a gente vai ver como é que fica. Mas vocês não acham que democraticamente a melhor posição seria essa? Eu demorei 1 ano falando essa história, tá certo? De propósito. Mas fala. Professor, uma pergunta que eu queria fazer ontem, aí não deu, então trazendo para o dia de hoje. Ontem o senhor mencionou a questão do parapsiquismo, cosmovisão, ortopensanidade, falou a questão da equipe de amparadores que auxiliou a elevar os pontos positivos, e também mencionou a questão de que temos que aproveitar o tempo até enquanto escovamos os dentes, né? Eu queria entender esse contexto e relacionar isso com a ortopensanidade, que é o que o senhor falou ontem, né? Eu queria que o senhor aprofundasse. O problema todo é esse aí, que eu vou trazer mais verbetes para explicar. O primeiro deles vai ser esse da ortopensanidade, mas no caso não é ortopensanidade. O nome que eu estou chamando é autopensanização, que é o modo de você pensanizar. Eu já tenho os 2 verbetes que eu falo de pensanidade da pessoa. E tem os 10 que falam sobre holopensene. Mas o problema é da pessoa, é a autopensanidade. Esse aí é que é importante. Agora, para isso, eu tenho que expor esse processo filosófico, a parte científica, os dados técnicos, as técnicas que tem nessa história, que é o que eu vou tentar expor. Um verbete só não vai dar para isso, mas o primeiro seria o da autopensanização. A gente vai chegar lá e trazer isso aí com calma, para mostrar a situação. Então, agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você já ouviu falar aqui, você acha que mesmo já fez perguntas sobre isso, sobre o processo da retilinearidade da pensanização. Sim. A base de tudo é isso. Se uma pessoa ela é retilínea no ato de pensar, tudo na vida dela fica retilíneo. Eu chamo isso o cosmolíneo, a vida cosmolínea. É a pessoa que está mais adaptada com vamos dizer assim, o processo do fluxo do cosmos, e ela está mais adaptada com a imanente. Já não é mais energia consciencial, mas é energia imanente. Então, a energia imanente e o fluxo do cosmos. Agora, para isso, ela tem que ter os 2 pés em cima da rocha, que eu falo isso faz 30 anos, e o mental soma no cosmos. O mental soma é o discernimento da pessoa. Então ela está com os 2 pés, então ela está sabendo onde é que ela está. Ela está bem situada no cosmos. E ao mesmo tempo ela pensa com a cosmovisão de discernimento, que é o mental soma. Então isso é a base. A partir daí, tudo caminha enriquecendo tudo que ela faz. Agora, se você começar a pensar que o processo todo é de pensene, é o que você pensar, então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: meu pensamento, eu tenho que dirigir meu pensamento, governar meu pensamento, equilibrar meu pensamento. Tudo parte disso e acabou. A Conscienciologia é baseada nisso. Agora, o pior da história, quando nós fizemos a primeira declaração pública da proposição da Conscienciologia, eu falei nisso. Eu falei assim: olha, eu precisava de começar a falar de vocês aqui sobre pensene, uma porção de coisa, o que você pensa? Mas não adianta falar nada disso agora, porque há um gap, há um abismo entre aquilo que a gente pensa do ponto de vista da pensenologia e a realidade daquilo que o povo pensa do ponto de vista da raciocínio patológico. Então, esse gap que eu estou tentando preencher, esse buraco, esse abismo, esses 20 anos, com os livros, os debates, os cursos, as viagens, tudo, eu visei isso. Fiz manual que é para o povão, fiz um livro mais volumoso para aqueles que já têm um gabarito de aprofundar, e estamos chegando aqui. E aqui eu fui agraciado com uma coisa que eu acho que talvez nenhum professor recebeu o presente que eu recebi, esse presente de Natal, de um local que você pode dar aula com debate total, do jeito que foi esse aqui, tudo trabalhado tecnicamente. E outra coisa, isso foi invenção de vocês que viram que a nossa situação estava muito precária para estar debatendo depois de 7 anos. Então, com isso, eu acho que eu estou sendo agraciado, eu sou um privilegiado aqui, nessa história, na qualidade de lente. Lente aqui no caso, eu quero falar, porque é uma coisa bacana, né? Lente. Lente, você sabe que é o nome do professor, é o magíster.
é o mestre escola, é o lente. Agora então, na minha condição de lente, eu sou uma pessoa agraciada, quer dizer, eu fui agraciado por um presente muito sério, grande e muito bom, nessa situação aqui. Então, na prática, é tirar, escorregou, começou a ver que está saindo do trilho. Você escorregou no pensamento, já errou. Tá. Agora, veja, começa agora a analisar todas as bobagens que você pensa. Agora, eu vou falar e não vou ser descaridoso, eu vou ser realista. Todo mundo aqui precisa disso, sem exceção. Alguém vai dizer que não? Que o pensamento é a última coisa que a pessoa normatiza. Olha o que eu estou falando, normatiza, quer dizer, que ela coloca uma norma para pensar, para pensanizar. A última coisa é o pensamento. O pensamento sempre foi tido, inclusive dentro dos seus amigos lá da filosofia, como o último bastião para ser entendido ou tomado ou invadido, não é isso? Então, por exemplo, dentro da maior ditadura, o ditador faz o que quiser lá com o seu cidadão, que é um escravo, mas o escravo pensa mal dele o tempo todo, e ele não consegue, entende, se opor a esse pensamento negativo. Autonomia do pensamento absoluto. Então agora veja, aí entra o livre-arbítrio básico, que é esse aí. Não adianta o determinismo do ditador. Então isso aí, você está começando a entender o alcance, a profundidade disso. Agora veja, nós tínhamos que chegar nisso, né? Depois de 7 anos de tertuliário, vamos acabar com as frioleiras. É isso que eu falo, frioleiras. Vamos direto aos finalmente. Isso tudo era prolegômeno. Nós agora vamos começar a entender o processo a partir da pensenologia. Tá certo? E isso aí é só para começar. Outros verbetes virão. Não é isso? To be continued. Né? É o seriado aí do Tarzan. Não é isso? Valdo. Aqui, ó. É o cogito ergo sum. Não é isso? B aqui, ó, Valdo. Sim. No tema central, várias vezes eu vi que você aborda o tema central com várias sutilezas diferentes para definir se é homeostático, neutro, patológico. Não há uma linha única. Não. Poderia falar mais sobre isso? A mesma coisa, não há uma linha definida nas palavras. Se você ficar apaixonado por uma expressão minha, você está perdido, que amanhã eu posso usar uma outra no lugar, dependendo da abordagem. Então, o que é que nós precisamos de ter? Eu quero que você pense não de uma maneira lexical. Eu quero que você pense de uma maneira enciclopédica. Eu não quero que você pense de uma maneira, vamos dizer, não panorâmica. Eu não quero que você pense numa maneira super especializada só. Não quero que você pense de uma maneira monovisual. Então o que eu quero é que você seja atacadista, panorâmico, cosmovisiológico, cosmoconsciencial. Você está entendendo o que quer dizer? E outra coisa, atacadista. Eu não quero que você fique apaixonado por uma maçã, sendo que você está com um pomar enorme na sua frente. E você está apaixonado pela maçã porque essa cor avermelhada desse lado dessa maçã, isso é muito raro. Está entendendo o que quer dizer? Então, eu não quero essa fixação no pequeno, no mínimo, no menor, no factual. Vocês estão entendendo o que quer dizer? No factual. Então, tem que pensar grande. E é por isso, então, que eu falo sobre o problema do erro lógico. Agora, eu precisava, aquela listagem que eu te dei é visando isso. Eu quero colocar isso dentro de um verbete. Eu não sei como eu vou encaixar para expor isso aí. Você já arranjou mais alguma coisa, não? Já conseguiu 80... Isso é na internet?
Nossa, mas a hora que você pegar a internet vai ter mais. Agora, eu estou estudando um aspecto que é a coisa do hollow. Hollow quer dizer o raso, aquilo que está abaixo. No caso aí seria o hollow profile. Você está entendendo? É aquilo que eu chamo hollow profile. É abaixo do low profile. Então, por exemplo, as vacas magras, a crise atual, você está entendendo? Então tem uma série. Agora eu vou estudar todos esses percalços e vicissitudes desse nível, para a gente ver como é que fica a pessoa quando ela examina isso. A partir do mirante de observação dela, o que ela vê nisso? Agora eu dei para ela aí uma meia dúzia de dados e falei assim, agora você procura aí, vamos ampliar isso. Agora aqui isso aí é interessante, a gente tem uma visão. Se a gente conseguir fazer uma listagem de 100, eu acho que aí liquida com o assunto. Pois é. Não, põe tudo, vamos ver o que é que dá. Vamos ver com o tempo. Agora, o período das vacas magras. Low profile, baixa estação. O que mais que eu tinha falado lá na base? Entende? Você está entendendo? A hora que o negócio abaixa. Então, o inverno, por exemplo, é isso. Agora, tem uma fase boa da gente estudar, porque nós estamos em pleno verão. No verão, você pode estudar inverno. Se você for estudar inverno, no inverno, e a coisa piora tudo. Você só vai ver coisa ruim. Isso aí é terrível. Agora, aqui outra pergunta. Para começar a TENEPS, a pessoa já deve ter uma sinalética muito boa e muita energia, ou pode começar mais ou menos e esperar que essas coisas venham com o tempo? Olha, não é bem assim. A primeira coisa é a seguinte, na hora que você começar a TENEPS, você tem que lembrar que é um compromisso para você para o resto da vida. É para ir para o cemitério ou para a cremação. Então é o tempo todo, na vida inteira, é o lifetime. Em inglês tem essa palavra, lifetime, quer dizer o tempo de vida. Então é o seu tempo de vida inteiro. Sendo assim, tudo aquilo que você ainda tem um sonho dourado de consumo, que você não concretizou, ele está na inconcretude, é bom você concretizar para depois fazer a TENEPS. Porque senão aquilo vai criar problema para você, vai ser uma carência, uma falta, uma ausência, que os assediadores podem piorar. E nos 6 meses que você vai passar para instalar a TENEPS, eles podem usar e abusar disso contra você. De modo que a coisa mais séria não é só a sinalética e tudo isso, não. É a hora que você se sentir com gabarito de se enfrentar diariamente como um compromisso para o resto da vida. Isso é o mais sério que tem. O compromisso para o resto da vida é mais sério do que o resto. Agora aqui, comecei a TENEPS em janeiro de 2008, no horário de 0 até 1 hora, que é um dos únicos horários que me restam durante o dia. Ela colocou aqui 0 hora, ela colocou. Você sabe que 0 hora não tem, só existe aquele jornal lá do Rio Grande do Sul que eles fizeram, porque 0 hora não existe esse negócio. Agora, então, que é um dos únicos horários que me restam durante o dia. Em geral, acabo dormindo durante a TENEPS. Já tentei mudar para 6 horas, mas sem êxito. O que seria melhor fazer? Alterar para outro horário, insistir no horário da meia-noite ou parar? Não, o melhor é você alterar para outro horário e tomar vergonha na cara. E levar a coisa mais a sério. Enfim, aqui não tem outro jeito. Para me recomendar, só pode ser isso. É você ser mais ajustada, mais metódica, mais disciplinada, mais organizada. Agora aqui, seção tecnologia. Como é executada a técnica do entrelinhamento? Olha, a técnica do entrelinhamento, é bom você ver o meu livro, 700 experimentos, que eu falo nesse assunto. Se você tiver dificuldade, olhe no índice remissivo onde é que fala entrelinhamento. E veja no entrelinhamento o que tem. Agora outra coisa, pegue também os 1000 verbetes que nós temos, que já tem agora, que você pega pelo Find e põe entrelinhamento, que tem uns 2 ou 3 tópicos interessantes sobre entrelinhamento também, nos verbetes que nós já publicamos. Você sabe que agora já tem os 1000 verbetes aí, que a pessoa pode fazer o download e tudo mais, etc. Tal. Pode falar.
Então, você estava falando das comissões, da comissão, né, para analisar o verbete. Eu queria dizer... Fala alto aí, rapaz. Tá bom assim? Alto! Alto. Que não há problema de ter medo de participar disso, de metodologia, porque a gente já tem tudo em banco de dados, os verbetes, classificado por tudo. Você sabe que tem tudo, isso vai ajudar muito você sabia? A gente pode botar, então, autor, pode até dividir um verbete por vários autores, dentro tem um padrão. Ele já está fazendo isso para me ajudar. A ideia sempre foi essa. E ele já está trabalhando aqui. Quanto tempo você está aqui trabalhando com isso? Só aqui em Foz? Pois é, um ano. De modo que isso aí vai ajudar muito. Você está entendendo, né, Antônio? Agora, nós lá pelas tantas, vamos ver. Quando eles apresentar os primeiros verbetes, eu vou examinar com você, o Loche, a Rosa, a Adriana, a Kátia. Mas eu quero fazer uma reunião com vocês, distribuir a cópia, para vocês verem como é que está. Que às vezes, porque assim nós vamos deslanchar sabendo tudo sobre os verbetes. Agora, o que é que eu quero com isso? Seria bom, Marcos, você ficar sabendo disso e vocês também. O que eu quero é o seguinte, é que eu, colocando vocês up to date sobre o processo dos verbetes, e vocês se transformarem em verbetólogos profissionais, nós vamos poder, daqui uns tempos, aquilo que eu falei, depois que passar os 2.000 verbetes, nós podemos rever os meus e enriquecer em muito menos tempo, com muito mais eficácia. Não tem lógica isso para vocês? Não tem? Inclusive, eu faço aqui de botar crítica, pontuar, quer dizer, dar nota, se tiver algum critério. Agora, vocês devem não pensar nesse processo de crítica. Não, crítica... Esqueça a crítica, crítica. Vocês têm que pensar numa coisa só. É fazer um verbete correto, padrão, né? Equilibrado. E não é só o padrão, mas é fazer aquele verbete que a pessoa deu, dentro daquilo, o máximo. Vai ser muito chato se vocês fizerem e eu ver, por exemplo, uma deficiência que pegou todos os verbetes que vocês analisaram. Eu vou colocar vocês no porco. Uma condição, você está entendendo, né? Então, esqueça o processo de crítica. Veja, é o equilíbrio do processo biológico. Eles até como avaliar isso. Fica dividindo como está, você sabe, né? Agora, eu quero ver nesse seu computador se ele está mais inteligente mesmo na situação, como é que é, ou se está menos. Se colocar, e o Antônio lá na hora não chegou perto do nível dele lá, nós estamos perdidos. O Antônio é terrível, hein, quando ele vê esse troço. Só para classificar, a gente classifica tudo. Aí você pode dizer. Mas olha, como diz aqui, ó, eu estou esperando isso. Está entendendo? Estou doidinho para ver o que tem. Oi, você também não está com curiosidade de ver o que vai sair disso? Antônio, você não está com curiosidade? Isso é geral. Rosa, você também não tem? Dulce, você não queria ver como é que vai ficar isso? Agora aí nós vamos ver uma porção de pérolas negras, quer dizer, das mais preciosas que tem. A gente vai começar a ver através disso, não há dúvida que vai. E ajeitando a coisa vai me dar mais trabalho para arranjar qualquer coisa em cima. Então a gente vai ter que acrescentar alguma coisa, extrapolar, né? É o jeito. Isso vai me ajudar também, meu trabalho todo. Muito bom isso. Agora, então vocês começam, saindo daqui hoje, vocês já preparam aí, arranjam um horário, tudo isso, e no dia que vocês quiserem receber, sabe, todo aquele monte eu entrego para vocês, está lá em casa. Então, eu já faço hoje a carga do banco da base de dados com as planilhas que a Ana... O Leandro está ouvindo o que ele está falando, né? Tá, né? Ele sabe. Aqui, ó, o Leandro é da sua área, né? Cuidado com ele, né? A gente conversa às vezes. Malandro. Ele é da sua área. Agora, talvez nessa comissão seria bom colocar alguém de outra área para criar problema, né? Quem é que seria? Antônio, não tem mais ninguém assim que você indicaria? Em vez de voluntário, vamos criar um voluntário. Não é assim? Você cria um voluntário, aponta para o cara, não é voluntário mais aí. Ainda é voluntário aí. Mas você criar um voluntário, você sabe, eu estou falando isso entre aspas. De brincadeira. Deixa eu falar, eu estou falando justamente para não ter medo, porque tem
jeito da gente controlar bem, sessão por sessão, analisar tudo. Porque o jeito que você faz é seu, é o ideal, mas é textual. Aqui não, tudo classificado, tudo. Com a sua técnica, vocês vão fazer mais rápido do que eu. Então, é por isso que eu estou falando. A minha média demora 3 horas para fazer um verbete, assim, do zero ao infinito. Eu até falei. Demora 3 horas. Eu até disse que é para você fazer verbete por aqui, que ajuda. Você já sai selecionando. Agora, ó, o 3 horas meu é digitado, tá? É a hora que eu posso dar para fazer revisão, quer dizer, é digitado. Ele só começa forte. Enquanto o senhor tem, ó, o senhor está batendo, vai ajudar muito formas. Não, só tem a coisa já vem de muitos anos. Formalização, o que o senhor tem de com, ó, Não, mas o meu negócio é que eu tenho isso tudo já decorado, né? Eu já sei, por exemplo, que depois da binomiologia vem crescendo. Você está entendendo? Depois, passando mais um pouco, tem mais outra coisa ali. Mas vem o trinômio, o polinômio, esse qualquer um sabe, da ordem matemática. Mas você é a maioria deles, tem conta da língua. A gente já fez a ordem, toda essa ordem, então eu classifico aqui. Então, na hora que sai o verbete, já sai tudo em ordem. Quando você entra com uma coisa nova, mas agora, tem grilo, assim. Não esqueça de colocar junto de toda a sua técnica aí, o verbete. Sim, isso vai aliviar muito vocês. Que lá explicita tudo. Tudo que puder ser algoritmizado disso aí, o que eu faço aí com a álgebra relacional, a Rosa sabe. Você viu que um dia desse houve discussão aqui sobre verbete, eu estava certo, né? A turma estava errada, né? Agora tem que ver a última edição, que é a última versão dele. Isso é importante. Agora, vai ser muito bom. O dia que for, vocês me falam. E outra coisa, quando eu entregar os verbetes, eu já vou falar para todo mundo aqui, que nós temos que falar aqui para as pessoas recolherem os verbetes se elas quiserem. Porque tem gente que fez mais recente, que o verbete às vezes está muito bem estudado, ele não vai querer mexer mais. Mas aqueles que querem, que tem gente que entregou esse verbete há quanto tempo? Um monte. Mais de ano. Pois é. Eu comecei com 28 sessões. 28. Tem um monte de vocês que fizeram agora 28. Quer dizer, vocês estão com um terço das sessões. Tem que pegar. É inevitável. Você vai ter que pegar de novo. Agora veja, é bom para vocês não passarem vergonha. Você vai querer que eu traga o seu verbete do jeito que ele está para a gente debater aqui? A maioria não vai querer isso. Está certo? Democracia é democracia, né? Eu não quero expor vocês, né, ao público aí para atirar pedra, né? Receber pedra, fazer um linchamento intelectual. A gente não quer isso. Afinal de contas, vocês não merecem tanto. A gente até merece mais, mas não é o caso. Mas não é o caso. Mas fala, Regina. Eu me coloco à disposição para entrar também? na equipe. Então, ó, mais uma. Já tem 5. Uma outra coisa, depois você dê função, se precisar, vocês dêem função para cada uma das. Você vai ser uma espécie de secretário técnico. Alô? Melhorou? Está mais baixo esse? Eu estou falando para mim só aqui. Agora. Aumenta aí, ó. Para a esquerda, ou para a direita, né? Para a direita. Vá para a direita. Valdo. Pode falar. Queria voltar à questão da autopensionização. Sim. Ontem passou uma inspeção no Discovery Channel sobre parapsicólogos russos. Na verdade, o título está errado. É sobre médiuns russos. Traduziram o título para o português errado. E deram um exemplo lá de uma pessoa que eu não sei quantos quilômetros de distância da outra, só de pensionizar, concentrado na outra, conseguir estrangulá-la. A maior parte das coisas que os russos faziam, questão energética, é muito coisa de... Esse é o processo do sapo. Que matava o sapo. Esse é antigo já. Qualquer um, a gente que mexe com energia, pode fazer isso.
É o meu caso que eles queriam fazer do Rio para New York, que é o problema de aumentar, não era para matar. Acabou aí. Tem um bom aqui. Aí eu... Alô. Ó, esse parece que tá. Alô. Tem gente que está. É preciso mandar esses micrófonos para o serviço dos mudos lá, surdo mudo. Vier diretamente do Paraguai. Ele falou que veio diretamente do Paraguai, aquele lá. Esse aqui não, esse aqui, ó, veio dos States. É isso? Ou da China, eu não sei bem. Mas olha, o que mais você queria falar? Eu queria saber também se você chegou a conhecer, estudar alguma coisa da Nina Kulagna. A Nina Kulagna, que é a base de tudo, mas agora existem outras depois dela que são mais sérias. Teve uma época que me deu muita vontade de ir lá para conversar com ela. A nova, não é essa aí não, é outro nome. Agora, o que se passa? A associação, o departamento de ciência, aquele ministério da ciência deles lá, até reconheceram as energias dela. Entende? Agora, isso tudo, depois eles desapareceram de uma hora para outra devido ao processo político. Porque na Rússia, você sabe, a pessoa está muito boa hoje, amanhã some. Então, isso tudo aconteceu lá, você não pode confiar. A gente nunca sabe como é que está a situação lá hoje. Agora, foi por isso que os russos que vieram lá no ITA, eles se interessaram pelo meu livro, levaram para ver as coisas todas, o projeciologia. Eles fizeram até a tradução entre eles, andaram estudando. Eu mesmo andei conversando com alguns dos russos que tiveram no ITA, na ocasião. Entende? Eu tinha acabado de lançar o livro. E tinha meu livro lá, que estava sendo estudado no ITA, e tinha uma série deles. Tinha 8 exemplares na biblioteca, que é uma das maiores do Brasil, a biblioteca de lá. Biblioteca técnica. Agora, o caso todo é esse. Eu não sei como é que está o processo hoje de energia, com a situação toda na Rússia, o que tem. Essas coisas todas que aparecem, eu não vou confiar muito, eu preciso de ver com calma. Como eu não tenho acompanhado mais os jornais, nem as publicações de parapsicologia, que tudo é a mesma coisa, é rebarbativa, é repetição, a mesma coisa. Isso aí eu conheço, que nós temos tudo aqui. Outra coisa, eu estava no Lotec e estava vendo um livro de uma pessoa chamada Jane Roberts. A Jane Roberts, que é do 7. É do 7. Aquela consegue. Ela escreveu um livro 7 Speaks. Eu andei lendo o livro. Tem os livros, tudo dela aí. Tá. Você chegou a conhecê-la? Chegou a ver alguma coisa? Não, eu não cheguei a conhecer, não. Mas agora, eu andei conversando com gente que conheceu nos Estados Unidos, fiz até entrevista para ver a situação. O 7, a transmissão do processo da automatic writing, quer dizer, entende o processo da psicografia lá, era avançado durante a temporada. Mas depois disso a gente não sabe. Porque médio você nunca sabe. Médio, a gente vê aquilo que você viu na hora. Antes eu não respondo por nada, depois eu não respondo por nada, porque a natureza humana varia, muda muito. Agora, o 7 é interessante ver o livro básico que ela recebeu sobre esse assunto. Que às vezes tem pensamento bem profundo da história. Os outros têm que ver também aqueles livros do século XIX, início do século XX, dos médios ingleses, que estão também mais ou menos dentro da mesma área, ao mesmo nível. Entende? Agora, eu queria saber o que mais que é que restou sobre a inconcretude. Não tem pedra sobre pedra aí? Como é que é? Pode falar. Valdo, nas nossas tertúlias extrafísicas, eu acho que a gente já vivenciou isso algumas vezes no extrafísico. Já, e daí? E é o mesmo processo que a gente vê aqui hoje em termos de energia, quer dizer, assim como a gente também tem essa experiência extrafísica, tem as consciências que vêm para cá em grande quantidade. Em matéria de energia, a diferença não é muito grande, não. É o que tem menos diferença. Agora, o que tem a diferença mais séria mesmo é em matéria de pensamento médium. O pensênio médio aqui, aquilo que a gente chama o médio, pensênio mediano, ele é menor do que o de lá.
Que a hora que tem o processo das reuniões extrafísicas mais sérias nessas Comunex, o nível é muito elevado, porque não tem o mais ou menos. Tudo já foi depurado numa tal situação que já está num nível equalizado muito elevado. Essa Agora, é a diferença. Há uns dias atrás a gente estava conversando, você estava comentando exatamente sobre essa manifestação extrafísica aqui no intrafísico, e eu fiquei pensando das nossas dificuldades de lucidez e de interpretação extrafísico, e como é que algumas também vêm aqui para o aprendizado e que às vezes também tem a mesma questão da dificuldade. Assim como a gente tem um restringimento mas agora, por exemplo, quando a consciência está mais lúcida, ela avança para um nível tal que o processo da telepatia pode chegar a um nível até do consciência. Então, a paratelepatia, ela é mais evoluída do que a telepatia. A telepatia vai de um cérebro para outro cérebro. Então, o paracérebro está encerrado no córtex. Agora, na paratelepatia, pode ir do paracérebro ao paracérebro limpo, sem nenhuma conotação externa. Então, o processo do holossoma, isso muda tudo nesses ambientes. Então, para nós aqui, na hora que nós estamos decidindo as coisas, é muito importante. Agora, por que é que eu uso esses recursos de não ficar preso a uma linha só de abordagem das acepções dos símbolos, dos signos, das palavras? Eu quero pegar tudo para que a pessoa tenha uma visão de conjunto mais ampla, que é aquilo que eu falei, o abrangente, o atacadismo, não é o varejismo mais. E as nossas bocas tortas também, né? Então, tem Pois é, mas isso faz parte, mas agora a pessoa veja. pode ter um nível de cultura Mas muito eu alto, acho- mas ser inflexível. Agora, né? o que eu acho é o seguinte, o problema da cultura, a pessoa, ela vence isso mais rapidamente. Isso é rápido. É, pior Mas que agora o problema interiorota é todo pior. depois é o detalhe que custa. O detalhe para a pessoa chegar na cosvisão. Que é esse que eu estou me batendo esses anos todos. É o problema de passar a cosvisão para a média dos tertulianos. Passar a cosmovisão, presta atenção. Porque a dificuldade toda é a monovisão. A pessoa vem com a monovisão da experiência pessoal dela, da profissão dela, e outra coisa, quase sendo do artesanato dela. Porque uma boa parte aí não vem de ciência, ela vem do artesanato artístico, de alguma coisa nesse sentido, e isso sempre é paupérrimo, né? Se nós formos examinar, o nome seria esse, paupérrimo, é pobre. Agora, a gente, quando caminha para o poliglotismo, e eu começo a falar aqui, e me bato pelo assunto, de fazer os dicionários cerebrais poliglóticos, principalmente o analógico, tudo muda. Então, praticamente, esses anos, uma das finalidades que eu fiz nos debates nossos aqui no CIEC foi justamente procurar incentivar, estimular, através de exemplos, das formas, dos fatos, da situação didática, as pessoas a criarem o dicionário analógico. Com esse dicionário analógico, por isso que eu falo muito em dissociação, associação de ideias, comparações, paralelismos. Com isso aí, a situação muda. Nós todos podemos caminhar mais depressa. Por exemplo, uma pessoa que começar a entender mais o que a gente quer dizer com dicionário analógico, cerebral, ela vai caminhar mais rápido na sinalética energética parapsíquica. Uma coisa puxa a outra. Está entendendo? Por quê? O parapsiquismo é um dos meios de comunicação, talvez o mais avançado que tem para nós que somos seres humanos. É o mais avançado deles. Parapsiquismo. É no parapsiquismo, por exemplo, que entra a telepatia, que entra a clarividência, a comunicação à distância, a teleportação, essa coisa toda. Então o problema é sério. Agora, o dicionário.
Será que é alguma coisa que eu estou falando, o microfone não está se sentindo bem? É isso? O de vocês também estão dando tilt? Ou é só o meu? O de vocês também estão dando tilt? É incompletude de som. Mas, de modo geral, a situação é essa. Vocês veem lógica nesse processo do dicionário analógico cerebral? Dicionário cerebral analógico. Porque uma coisa é você ter o sinonímico, outra coisa é você ter o antonímico, outra coisa é você ter o analógico. Então, você está comentando aqui, só eu dei uma perdida aqui. Essa facilitação para percepção sinalética por meio da ampliação do dicionário analógico. Então, isso vai ampliar de toda forma o parapsiquismo? Vai por quê? A pessoa vai começar a pensar de uma maneira mais ampla. A cosmovisão aumenta. Ela vai transcender os sentidos do sensório somático. Entende? O sensório somático, a parte física, vai ficar menor para ela em tudo. Que ela vai começar a pensionizar mais, bem maior, mais amplo. Enfim, a cosmovisão vai aparecer. Agora, tudo que nós levamos para esse processo assim de atacado, aumenta a cosmovisão. Pode olhar. O caminho é esse. Tem uma outra questão. Agora, o que é duro, viu, Érica, é que na hora que você vai sair de uma coisa dessa, pequena, para uma maior, você tem que usar uma espécie de micrótomo. Esse micrótomo, ele racha as coisas, ou corta as coisas, coisa por coisa. É menor. Então, como é que você vai analisar uma cosmovisão através de uma unidade mínima? Como é que o átomo pode mostrar o cosmos? Aí é que entra o uno e o múltiplo, que é o processo do inteligível e do sensível do Platão. Entendeu? É o paradoxo da realidade. Não, e também o paradoxo da realidade, da unidade, é do cosmos. Outra coisa, é o paradoxo da consciência. Você quer paradoxo maior que você, que é uma consciência imperecível, morar num corpo perecível? Essa vida nossa é isso. Então, você tem uma consciência imortal dentro de um corpo que você está preparando o tempo todo para acabar com ele. O que é a vida? A vida é liquidar com o corpo. Tá certo? Para liquidar com o corpo, você tem que proteger o corpo. Senão, você liquida antes da hora. Então, a primeira coisa, qual é a minha hora de liquidar o corpo? Essa aí é a primeira pergunta que todo mundo tinha que fazer, não é isso? Agora aqui, outra pergunta. Como fazer para ter mais certeza de situações que se vivenciou no passado e que identifica as pessoas hoje e precisa se reconciliar e limpar a situação no contexto de dupla evolutiva? Primeira coisa é a seguinte: perdoa todo mundo, abre mão de tudo, ajuda tudo que você puder. E outra coisa, pense bem de todo mundo, que aconteça o melhor para todos. Acho mais que isso, não tem jeito de oferecer para essa pessoa, né? Pense o melhor, que aconteça o melhor para todos. Acho mais que isso, não é possível. Se a pessoa fizer isso, vai tudo bem. Pode falar. Na página 5, na fatologia, queria que o senhor explicasse um pouco mais as inconcretudes como sendo sempre capazes de piorar a evolução lúcida das consciências, da consciência. Pelo seguinte, as inconcretudes como sendo sempre capazes de piorar a evolução lúcida da consciência. Uma pessoa que ficar só no devaneio e pensando abobrinhas, sem fazer nada, você não acha que ela já estacionou? Se ela estacionou, ela está regredindo, porque todo mundo está caminhando, o universo caminha, tudo evolui, as outras consciências evoluem, e ela está parada, ela regrediu. Olha só, uma pessoa está aqui, se ela ficar parada aqui, as outras estão caminhando, elas estão evoluindo. Ela ficou para trás, ela regressou, ela foi, ela voltou. Ela não saiu do lugar, mas ela está regredindo. É isso que eu chamo a atenção. Todo mundo está caminhando, ela ficou parada.
Daí a pouco tem 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 anos-luz. O negócio está para lá. Então veja, esse problema então do devaneio já pode fazer uma regressão total da consciência. Só o devaneio. E o que é a base disso? Tem uma base única ou são vários fatores que podem levar a pessoa? A base é uma vontade patológica. Todo o poder que a pessoa tem, que a vontade está mal aplicado. Agora é aí então que vem uma intenção doentia. Um segundo interesse que não presta. E por aí vai. Você falou intenção doentia? A intenção doentia, por causa da vontade, porque tudo deriva da vontade. Agora vem a definição das coisas erradas, a determinação para outro nível. E outra coisa também, a concretização. Falando em concretude, a concretização é, vamos dizer, inócua, que não existe. Nós podemos construir as coisas mentalmente, tá certo? Mas, por exemplo, nessa dimensão, nessa escola, não adianta só o processo mental. Nós temos que ter uma verbaciologia, tem que ter uma concretude. E a primeira coisa então que nós devemos ter é o seguinte: você pensa primeiro, articula tudo na teoria. Depois você plasma aquilo, executa aquilo que você pensou. Agora, depois é que você vai falar nisso. Isso é a verbação. Então, a partir disso, você vai ver que a concretude, ela tem que se manifestar dentro do seu micro-universo consciencial, naquilo que você pensa, dentro daquilo que você fala, dentro daquilo que você escreve e dentro daquilo que você executa. Tudo tem que ter concretude. Agora, se uma pessoa ela só devaneia, ela está na inconcretude nessas 4 coisas. Ela está sonhando acordado. Quem sonha acordado está fora da realidade. Nós não fomos criados para sonhar. Nós não fomos criados para dormir. Nós não fomos criados para viver em pesadelo. Por que é que eu falo? Por exemplo, as pessoas não vieram aqui para sofrer. Elas vieram para ter uma vida boa, tranquila, de acordo com o seu nível de lucidez. Agora, quem quer sofrimento, quem quer dor, às vezes é religião, é a seita, que quer para manipular as pessoas através do sofrimento e da dor. Para uma pessoa, por exemplo, que começar, isso que eu queria falar, ó, voltando aqui ao processo da autopensionização que nós falamos. Para uma pessoa que começar a ter uma autopensanidade equilibrada, cosmoética, de maior lucidez, não tem mais dor. Você vai falar, mas Valdo, a pessoa quebrou a perna. Sim, mas ela supera isso. Aqui para ela é secundário. Ela sabe que ela é imatável, ela é imorrível, a consciência não morre. Então, começa por aí. As preocupações dela já diminuem muito. Aí você vai falar, mas Valdo, com a perna ela não pode trabalhar, isso aí vai criar problema. E daí? No show não passa. Ou é cremação ou cemitério. Qual é o problema? A consciência vai continuar. Eu falava no Instituto no início assim, olha, você chegou num ponto que é o seguinte: se deu câncer no universo, você deixa para lá, não tem nada a ver com você. Você está entendendo, não? O que eu quero dizer? O vulcão explodiu. Então eu pergunto, nossa, mas que beleza que é a cor da lava, não? E eu volto a fazer o que eu estou fazendo. Essa imperturbabilidade que nós precisamos dentro da gente. Se a gente tiver isso, tudo vai dar certo. Agora é lógico, amanhã aqui dentro a pessoa gritou fogo, você vai querer correr o mais depressa possível, isso vai decidir. Ou se não chegar uma pessoa com metralhadora na mão e está municiada, você também vai querer tomar alguma atitude. Eu acho que aí já está um outro ângulo do mesmo assunto. Você está entendendo como é que é? Quero fazer mais uma pergunta, na página 6, sincronologia, a síndrome do ansiosismo e da hipomenésia. Sincronologia? A síndrome do ansiosismo e a síndrome da hipomenésia. O que você quer?
Com relação ao tema mesmo, a inconcretude, do ansiosismo eu até entendo. Escuta só, ansiosismo. Uma pessoa que está ansiosa, ela não tem concretude, tá certo? Ela está tendo inconcretude, por quê? Falta método. Ela não está correta, ela não tem os dois pés em cima da rocha, ela está ansiosa. Agora, a hipomnésia, ela também não tem uma continuidade correta, porque eu respondi, já teve uma pergunta sobre esse assunto aí hoje. Ela não tem uma continuidade evolutiva correta, dentro de uma linha, de uma diretriz certa, dentro do megafoco o tempo todo. Por quê? Tem lacuna na memória dela. Ela não junta as pontas. Não há uma condição ininterrupta. É uma condição lacunada, fragmentária. Então, quando é assim, como é que a pessoa vai ter uma cosvisão? E se é cosvisão, como é que uma pessoa vai ter concretude real? É difícil. Professor. Quando o professor coloca essa questão que a vida é liquidar com o corpo, isso eu estou vendo isso como uma provocação, uma visão mono. Sim, mas veja, eu quero liquidar com o meu corpo produzindo muita coisa. Mas aí não... Tem gente que não, começa a usar tóxicos, quer acabar com o corpo o mais depressa possível sem produzir nada. Mas a vida é a liquidação do corpo. A sua meta é produzir. A vida humana, eu estou falando. Agora, a meta é da lucidez da pessoa, ela que sabe. Mas, veja, isso não tira o mérito da minha afirmação. A minha assertiva, viver é liquidar com o corpo. Você sabia que a hora que você começa a viver nesse corpo, você começou a morrer? Certo. Hoje em dia tem isso tudo mostrando como é que é. Mas aí, quando você coloca assim, a gente fica fixado nesse corpo. Não, isso é o problema de quem é. O paradoxo... Aqui não, o problema é seu. Se você materializa, o processo é seu. Não, mas quem pensa grande está sabendo. Eu estou liquidando com o meu corpo com prejuízo ou com saldo? Eu estou sabendo aplicar, empregar, usar o meu corpo de maneira evolutiva ou de maneira totalmente patológica? Então, o paradoxo é administrar esse corpo que é um trambolho. Não, mas isso é a base. Todo mundo sabe. Nós não discutimos isso. O que eu quero falar é o seguinte: viver é liquidar com o corpo. A hora que você começou a viver, você já está matando o corpo. Gente, pensa bem, o seu coração está batendo desde que você nasceu. Se é uma coisa que ainda não teve exceção na sua vida, foi isso. Aí você fala, não, eu tive uma parada cardíaca. Ok, você é uma exceção. É exceção patológica. Alguém já teve uma parada cardíaca como exceção sadia? Eu não lembro. Alguém aí teve? Roberto, você teve isso? Não? Então veja, isso aí só já faz. Já dá um valor para o processo do corpo e da vida de uma maneira extraordinária. Mas o que mais quer que vocês tenham aí dentro do assunto aqui? Agora, ó, nas questões aqui que eu falei é o seguinte: aonde está aqui? Deixa eu ver. As camuflagens, os besteróis, as farsas, as favas, os factóides, os engodos, o placebo, a super sutileza. Essa que é a e a numeração. tenuidade concretíssima. Essa que é a numeração, né? Essa que é a brava, né? De todos esses. Vai até placebo. Agora, por exemplo, placebo, como é que fica isso? Agora, depois, a tenuidade concretíssima. Pois é, mas não vai de camuflagem até a tenuidade concretíssima? Vai de mais ou menos, não é isso? O senhor começou de onde? Não, eu comecei ali das nuances, né? Tem uns aí, então, mas agora a camuflagem vai até placebo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até placebo. De camuflagem, placebo eu já atendo você. Tá bom. Tá certo? Na frase enfática, o senhor fala assim, ó. Agora, só uma coisinha que eu estou vendo que a Marta está aqui. Marta,
Você sabe que eu aproveito a tertúlia para dar meus recados, né? Senão eu estou perdido. O caso é o seguinte, a tribuna da imprensa, depois você olha que ela fechou, no dia 2, foi o último número que eles lançaram, tá certo? E outra coisa, tem uma carta lá da Nature, para depois você mostrar para a turma que está olhando na assinatura, está lá embaixo, eu deixei para você, tá bom? Mas fala. Na frase enfática tem as incongruitudes surgem naturalmente na vida consciencial, independentemente da vontade. Eu fiquei me perguntando o que seria isso. Seria a inversão do determinismo para o livre-arbítrio? Não, é muito fácil. Pergunta à pessoa que foi dispensada pela namorada, um homem. Aí fica devaneio de qualquer maneira. Ou pergunta para a namorada que foi dispensada pelo rapaz. Pergunta para elas o que é inconcretude. Você vai ver direitinho. De uma maneira horrível. Aí eu acho que uma boa parte da meninada toda já passou por isso. A meninada. Pois é, porque aqui termina. Meninada que eu estou falando pode ser uma pessoa até de cabelo branco. Não, mas é porque aqui. Nesse setor, né? Nesse contexto. Porque a frase termina com a condição da consciência capaz de interpretá-la de modo correto e adequado ante o contexto evolutivo. Então eu achei que fosse uma categoria diferente de devaneio. Sei, mas não, pode ser uma diferente de devaneio, pode ser um super devaneio. Então, a mensagem aqui então qualquer que seja o devaneio, você tem que transformar em coisa positiva. Continua sendo. Senão não adianta nada. Nessa dimensão aqui, então, isso é peremptório. Isso é praticamente inafastável. Não é? Oi. Você repetiu muito hoje as definições de devaneio como sendo um aspecto fugaz da consciência, sem função. Agora ela falou em resultado positivo do devaneio. Existe o devaneio positivo e o negativo? Não, é questão de nome semântico. Olha aqui. Você tem um devaneio positivo, é uma abstração técnica que você está criando uma teoria que vai fazer uma máquina dentro da tecnologia muito positiva em favor da saúde humana. Isso é um devaneio até um certo ponto, mas é uma abstração técnica. É isso que a gente quer dizer, é questão de semântica. Mas como é que nesse você vai usar? Caso... isso aí que o povo tem dificuldade Só um de falar. momento. Nesse caso, não teria uma outra classificação para essa atitude mental? Sim. Tem várias classificações. Mas veja, não deixa de ser devaneio. Uma abstração técnica é um devaneio. O silolóquio é um devaneio? Uma coisa pior é a chamada inteligência interna, que é isso aí. A inteligência interna é esse universo. Ela envolve tudo isso. A imagem o Einstein, por exemplo, era bom na inteligência interna. Você está entendendo? É aquela que está dentro do micro-universo consciencial da pessoa. E tem algum verbete falando disso? Você tem, já falou isso um monte deles nós já falamos sobre isso. Olha todos esses verbetes que eu falo principalmente de Pensene. Tá bom. E micro-universo consciencial. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Micro-universo consciencial. Olha lá, micro-universo, que vai te dar uma ideia. É que eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse estágio mental. Tá bom, obrigada. Tá. Na página 6... embaixo da sindromologia, a maniologia, que é a megalomania. Eu queria, na verdade, uma comparação. Qual o limite, né, da cosmovisão, do pensar grande, do pensar large, e que você cair, né, você pode em algum momento cair na megalomania. Qual o limite? O que a gente deve atentar? Uma pessoa que é megalomaníaca, ela não tem cosmovisão. Você está confundindo as coisas. A cosvisão que nós estamos falando, ela é rígida, ela é sadia, ela é harmônica, ela é equilibrada. Mas perceba que ela é homeostática. Agora, o megalomaníaco, ele acrescenta e amplia as coisas de maneira teratológica, de maneira monstruosa. Ele cria câncer no universo.
A ideia dele é cancerosa, é cancerígena. Entendeu? A gente tá falando ele cria de estresse, tumores. Agora, o que nós estamos falando é ampliação. Ampliação é outra coisa. É engrandecimento, é a grandeza, a plenitude. Entendeu? Mudou tudo. Eu entendo nesse exemplo que o senhor fala, porque é mais extremado. Agora a gente mistura os que nós estamos falando percentuais. aqui é a pessoa, por exemplo, que ela se julga maior. A autoimagem dela é 1 milhão de vezes maior do que a heteroimagem que a opinião pública tem a respeito dela. Esse é o megalomaníaco. Então, tudo dele é maior, tudo que ele pensa é grande, ele é o dono da sabedoria, ele que sabe mais, em matéria de negócio ele é o maior, é a coisa mais fácil que tem. Agora, ó, o megalomaníaco é das pessoas mais óbvias em matéria de psiquiatria. Você vê logo, o megalomaníaco não dá para esconder. Então, é uma doença fácil de diagnosticar. Você está entendendo? Em pouco tempo. É duro, é a hora que uma pessoa é megalomaníaca, que a própria mulher já deu o diagnóstico antes de conversar com o psiquiatra. Entendeu? A esposa já deu o diagnóstico do marido. Agora, nessa nossa condição de pré-desperto, a maioria das pessoas, né? A gente lá fazendo o exercício de pensar grande, dentro de alguns acertos, erros e acertos que a gente comete, às vezes a gente carrega na tinta. Isso é uma tendência, pode ser uma tendência, megalomania? Tudo é megalomania. Sim, mas aí eu quero entender esse limite que é mais de megalomania. sutil. Às vezes não é aquilo que está, não é aquilo que está, vamos dizer assim, predominando na vida da pessoa. Isso, mas tem um percentual acontece. Grande de megalomania. Isso. Por exemplo, as megalomanias mais assim comuns e superficiais são as pessoas que não têm ordenação de nada que elas fazem. Elas são disciplinadas, aquilo que eu estava falando aqui antes. Então, por exemplo, elas não uma se coisa olha lá que tem um verbete que eu trouxe que é consimultívola. Olha lá que você vai ver, aquilo é o início do princípio do começo da megalomania. Consimultívola. Ela enjoa facilmente das coisas, troca as coisas toda hora. Não tem continuidade? Não há continuidade do processo e não se satisfaz com nada. E outra coisa, isso pode ser do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista, de modo geral, assim, praticamente na vida toda. Varia muito. Agora, consimultívola, dá uma olhadela que isso aí vai clarear um pouco mais ainda o assunto para você. Agora, ainda nesse exercício, por exemplo, de você pensar, aprender a pensar grande, a pessoa às vezes que é mais pessimista do que otimista, então tenta ampliar mais os horizontes e também cai nessa condição de carregar nas tintas. Como é que a gente aprende a pensar grande sem viajar na dimenese, na dimensão da maionese? O problema todo é nunca perder a racionalidade e a lógica. Por exemplo, você está fora do corpo. Tudo que você vê tem que ser lógico. Se você vê uma vaca dourada voando, aquilo é pesadelo. Já a dourada já é esquisita, né? Tá entendendo? Não, mas ainda estou falando do nosso pior. É dourada e voando, sem asa. Entende? Agora, às vezes é uma realidade, sabe por quê? Deu um furacão, a vaca está voando. Você vê ela sujou passar, de terra, vê ela passar. ficou dourada. Outra coisa, caiu uma tinta amarela que eles estavam... tudo é possível. Esbarrou no tertuliário quando estava pintando. Bem isso. Mas veja, é uma condição um pouquinho mais rara. Ela pode ter esbarrado no tertuliário quando estava pintando, né? Aí, não entendi. É porque tem as falácias lógicas também, tem a nossa dificuldade, às vezes, de... Se entra num pensamento aparentemente lógico, cai numa falácia lógica, numa autofalácia lógica, e isso confunde muita coisa. Eu pergunto por que... A falácia lógica é um processo difícil. Tem que estudar muito a falaciologia. Não tem outro jeito, tem que levar para essa que eu mais vejo que eu caio ainda. Por isso que eu estava tentando entender essa diferença. Mas obrigada de qualquer forma. Professor, pode falar. Na última página da questologia, pode dar um exemplo de gafe evolutiva? Onde é que está isso aqui? Questionologia, última página.
Ah, na pensenologia? Questionologia. O quê? Questionologia. Isso. Você sabe conviver sadiamente com as inconcretudes na vida humana? Já cometeu alguma gafe evolutiva com as inconcretudes? Por exemplo, você estava para fazer um concurso lá. Aí você começou a pensar, assim, bolas, isso, estão para chamar para fazer a prova. Aí você começou a pensar, bolas, vou fazer essa prova, vai ser uma beleza, e começou a pensar, seu devaneio foi longe, o que foi? Aí você não viu que já tinham chamado, o povo tudo falou, você ficou sozinho. Quando você quer entrar, você fala assim, já passou o horário, não dá mais, você perdeu a prova. O que eu vi de gente assim não está no gibi, porque eu trabalhei muito em escola, né, via tudo. Eu era uma espécie de Bedel na história. Agora, hoje, a gente vê que isso ocorre na televisão, quando o cara fica lá na grade, assim, para entrar na universidade, o cara bate. Não, já venceu, já parou tudo. Não dá para fazer o vestibular mais. E fica aqueles lá. Quase sempre sobra 3, 4 que chegaram atrasados. Agora, por quê? Isso tudo é devaneio. Os caras estavam devaneando porque eles não colocaram aquele pensamento da ação lógica, natural, mega foco deles naquilo. Devaneio. Está claro para vocês? Oswaldo, só estou querendo entender esse teu pensamento. A vida é liquidar com o corpo, no sentido de que... Ainda está implicado com o corpo dele até agora. Não, o que vale é o seu corpo, não o meu não, hein? O que vale é em concretude, é isso que você quis dizer, né? Porque quando você fala assim, a vida é liquidar o corpo, quer dizer, cadê a Proex? Onde é que está a Proex? O que vale é você, é a inconcretude em primeiro lugar. E eu vou te provar por quê. É o contrário que você está falando. Por que é inconcretude? O que é inconcreto? É a sua consciência ou é o corpo? O que vai permanecer? O que é imortal? É a sua consciência ou é o seu corpo? O inconcreto é a consciência. Então esse que permanece é o que interessa. Agora, se a sua inconcretude, que é a sua consciência, não tem lucidez, você não sabe usar a concretude do seu corpo humano. Então, já perdeu tudo. Não adiantou nada. De modo que concretude e inconcretude, vocês não têm jeito de tirar. Dentro dessa dimensão nossa, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Pode falar. Professor, voltando aí na síndrome da hipomnésia, você disse que a consciência não tem uma continuidade correta, tem uma lacuna na memória. Tem lacuna da memória. Isso. Existe uma técnica, alguma coisa que pode melhorar essa lacuna? Não, a gente tem que trabalhar no processo da memória. Por isso que a gente fala sobre o ginkgo biloba, Tanakão 80, aquela coisa toda, que é para ajudar a pessoa. Porque isso aí melhora a concentração e melhora, por tabela também, a memória. Isso. Agora, a memória é ver a dieta da pessoa, se ela dorme bem, se ela usa muito a cabeça, a parte intelectual. Entende? Se ela lê bastante, se ela anota, registra as coisas, se ela tem um laptop, isso tudo ajuda a memória. O senhor havia já me indicado o Tanakão 80, logo que eu cheguei aqui, e eu comecei a tomá-lo, e eu percebo assim uma grande diferença. E agora eu comecei a... Pois é, mas de 3 em 3 meses, no mínimo, é bom separar um mês. Isso. Para não intoxicar você, porque tudo quanto é remédio, você vai tomar muitas intoxicam. Eu percebi que há uma melhora bastante. Mas ainda tem essa lacuna. Pois é, mas agora pega o seu laptop, coloca tudo registrado para ajudar a sua memória. E outra coisa, usa papel, caneta, no bolso. Mulher que trabalha comigo tem que ter vestido e tem bolso. Senão tem bolso. Não está danado. Tá bem, obrigada. Bolso é uma das melhores coisas que a mulher criou para a roupa. Bolso é uma das melhores coisas que tem na roupa. Não tem outra coisa. Tá certo? Então é bom colocar o papel com a caneta no bolso. Isso é importante. Agora, eu vou passar então para vocês, está aí do lado de vocês, tudo ok?
Bom, então as pontuações da tertúlia de hoje: votos online 27, perguntas respondidas online 13, perguntas presenciais 14 e assinaturas no livro de presença 93. Após a eleição, nós vamos ter 2 recados, um com o Antônio Pitaguari e o segundo com a Sandra Tornieri. São 8 verbetes. Vamos começar então. Subconsciencialidade, transformismo, truculência, coleta seletiva, consciência retardatária, hibernante, megapeso e melex. Bom, pessoal, boa tarde. A gente quer lembrar a todos a realização da 3ª prova geral de Conscienciologia, acontecendo agora no próximo domingo. Informar que foi incluído lá no site das tertúlias o gabarito da 2ª prova geral de Conscienciologia, que é recomendado que as pessoas leiam. A primeira prova pode ser lido no verbete Prova Geral de Conscienciologia, que está no CD, no DVD aí da Enciclopédia da Conscienciologia, ok? Então agora no próximo domingo, a lista de presença está sempre ali junto com o livro, ok? Obrigado. Nós gostaríamos de lembrar mais uma vez do curso Despeticidade, que acontecerá no dia 29 a 31 de dezembro, cai numa segunda-feira, começa às 15 horas e termina na quarta-feira às 17 horas. E temos uma novidade: o professor Moacir, que é um dos epicons do curso, estará lançando uma técnica nova, inédita. Então, quem tiver interesse, curiosidade de saber, e tiver interesse também em desenvolver a despeticidade, vale a pena conferir nesse curso. Houve empate entre 4 verbetes. Então eu peço para vocês ajudarem aqui, tá? Igual ontem, quando vocês voltarem e levantarem a mão, fiquem com a mão levantada até a gente dar o sinal, tá? Que é para a pessoa, a Ana Luísa está ali e vai lendo. Vocês podem sentar, por favor, para a gente poder ver direitinho, senão a gente não consegue enxergar as pessoas. Vou falar os 4 então, tá? Truculência, consciência retardatária, hibernante e megapeso. São esses 4, certo? Vamos lá. Quem vota truculência? Quanto? 8, anota aí. Consciência retardatária. Quinze. Hibernante. 11 e megapeso. Então foi o consciência retardatária. Com quantos?